presidente da Câmara, Arthur Lira, foi indagado a respeito do tal super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro e disse que, por enquanto, não dará sequência ao processo e que uma ação do tipo exige materialidade. Nada de discursos, é preciso materialidade, ou seja, evidências de que crimes foram cometidos. Lira falou ontem à noite, quando deixou a Câmara dos Deputados, e mais cedo, inclusive ontem, o Ronald colocou para a gente aqui um trecho de discursos que eram feitos. Oposição, movimentos sociais, e quando se fala em oposição aqui, não é a oposição desde sempre, mas aqueles que romperam também com Bolsonaro, o caso da Hasselmann, por exemplo, foi quem discursava, né, naquele momento, quando ouvimos. E também movimentos sociais, partidos políticos, associações e até pessoas físicas protocolaram esse super pedido que reúne um pouco mais de 120 ações em um só processo e apontando mais de 20 tipos de acusações. O presidente da Câmara foi questionado se rejeitaria, se iria analisar esse pedido que condensa ali todas essas denúncias, essas acusações. E ele falou, não será feito agora. É preciso esperar. O que houve nesse super pedido? Continuou Lira. E aí ele afirmou, aquilo é uma compilação de tudo que já existia nos outros. E esses depoimentos. Depoimentos, quem tem que apurar é a CPI. E é para isso que ela existe. Então, ao final da CPI, a gente se posiciona aqui. Porque, na realidade, impeachment, como ação política, e não é feito com discurso, faz com materialidade. É claro, o Brasil, aliás, vai se tornando especialista em processos de impeachment, né? Tivemos dois, um que, na verdade, tecnicamente não ocorreu, ou o seu resultado, embora houvesse a votação, o seu resultado ele ficou como que anulado porque o Collor renunciou antes. E até tempos depois, algumas daquelas questões foram levadas ao Supremo Tribunal Federal. Mas, se ele não renuncia, ele teria sido afastado, né? Teria sido decretada a condição de presidente deposto. E, no caso da Dilma Rousseff, mais recentemente, o processo foi até o final e ela sofreu o impeachment. É interessante que nós tivemos, nesse período, nos Estados Unidos, também 2 processos de impeachment, autorizados pela Câmara dos Representantes. O nosso modelo é uma cópia daquilo que eles lá estabeleceram no século XIX. A Câmara dos Representantes, como eles chamam lá, que é a nossa Câmara dos Deputados, ela autoriza o julgamento. E o julgamento é feito no Senado. Assim é lá, assim é aqui. Há uma diferença importante. E você pode encontrar aí defesas pertinentes para os 2 modelos. Nos Estados Unidos, quando a Câmara autoriza o Senado a fazer o julgamento, o presidente continua no cargo. Ele não é afastado. Aqui no Brasil é a única mudança em relação ao modelo dos Estados Unidos que aqui foi copiado. Aqui no Brasil, quando a Câmara autoriza, o presidente é afastado e o vice-presidente assume. Qual é o problema do modelo brasileiro? Quando o presidente é afastado, o vice-presidente assume, porque a ideia aqui é dizer não, porque se você mantém o presidente, ele com o poder do cargo pode inibir o que vai ocorrer no Senado. É verdade. Mas também está claro que o vice-presidente, interessado em tornar-se presidente, pode usar o poder do cargo para pressionar o Senado em outra direção. Pressionar não é ameaçar com tanques e canhões, mas é acenar com verbas,
com cargos, com acertos, com participação no governo. E participar do governo não é uma coisa meramente programática, nem de longe por afinidade ideológica, mas por interesse. Ou seja, participar para ter cargo, e cargo significa verba, significa visibilidade política, dependendo do cargo. Ministro, quando tinha Ministério dos Transportes, hoje está tudo ali no infraestrutura. O cara tem uma visibilidade política tremenda, tremenda. E o partido ao qual ele pertence, da mesma maneira, passa a lidar com verbas bilionárias e com muita visibilidade política, inaugurando obras que são muito interessantes do ponto de vista eleitoral. Por que lá, nos dois casos, no caso do Bill Clinton e no caso do Trump, e no caso do Trump duas vezes, né? Aliás, uma coisa meio grotesca, que foi pós-mandato, porque eles se livraram? Simples. Porque não havia maioria no Senado para aprovar o impeachment. E havia maioria na Câmara dos Representantes para autorizar o julgamento. No caso do Clinton, os republicanos controlavam a Câmara e autorizaram. Os democratas controlavam o Senado e votaram pela permanência de Bill Clinton na presidência. Inclusive, na época, rolou uma historinha. Isso é moralismo, por causa da Mônica Lewinsky. Nada disso. É porque ele mentiu. Ele mentiu em audiência pública. Esse era o crime, o que é tido por inadmissível. E é inadmissível. É inadmissível. Então, é simples, são dois partidos. E não tem essa de distribuição de cargo. Olha, se eu assumir, atenção, Partido Democrata, você... Isso não existe. Isso não existe. Republicano na Casa Branca é republicano na Casa Branca. Não é a coalizão republicano-democrata. Democrata na Casa Branca é indicação do Partido Democrata, participação do Partido Democrata. Não tem essa de espacinho para os republicanos, né? E aos independentes, que são sempre, claro, minoria. Aqui não. Aqui não tem isso. Aqui você tem 30 partidos e um bolo deles que forma o tal centrão e que participa de todos os governos. Desde o centrão antigo, quando o termo foi cunhado, no final dos anos 80, passando pelo governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, tá lá sempre o centrão, né? E quando se fala em centrão, não é só aquelas siglas que tem voto, mas ninguém nem vota por causa da sigla, né? A gente nem sabe qual é o nome do partido daquele deputado, ele vota no deputado, não é no partido. Mas há também partidos tradicionais que agem da mesma maneira e com o mesmo modus operandi, o caso do MDB, por exemplo. Agora, essa história recente, quando alguns partidos, associações civis e diversos grupos se reúnem, inclusive gente que é antagônica uma a outra dentro do parlamento, por exemplo, Hasselmann e o PT. Né? Não há afinidade, não há proximidade, não há nada. Mas, de repente, apareceu uma causa convergente, que é o pedido de impedimento do Bolsonaro. Aliás, dois nomes, me perdoe, Zaidan, mas dois Sim. sobrenomes de origem pode ser parecida, Hasselmann e Hoffmann, né? Inglês, Sim, né? a Hoffmann, PT, juntas na presidente do PT. mesma iniciativa. Na mesma iniciativa, exatamente. Há um ponto convergente. Agora, vai depender, como sempre, do centrão. Vai depender, como sempre, desse conjunto de partidos. Né? Não, diferentemente lá, não é democratas e republicanos. Né? O PT e, vamos colocar aí, patriotas. Nada disso. Você tem um conjunto de partidos e ali há um miolo que reúne diversas siglas, e esse miolo é que define para onde vão as coisas, porque eles têm voto,
Simples assim. Como tem voto, tem poder de barganha. Imagine então numa situação de possibilidade de impeachment ou de tirar da gaveta um pedido de impeachment. Não apenas o Centrão como um todo, mas particularmente Arthur Lira, eles ganham um poder extraordinário, uma força extraordinária. Agora, o Palácio do Planalto, quando menciona Arthur Lira, olha para Arthur Lira, conversa com Arthur Lira, vê ali o sujeito que tem a faca e o queijo. E decide quando cortá-lo, se irá cortá-lo. Mas é claro também o que diz a lei, que a decisão é do presidente da Câmara. É um poder excepcional. Excepcional. Tirar ou não da gaveta. E mais, não determina um tempo específico, um limite no tempo para que ele tome a decisão. Não existe isso. Ele deixa lá. Ele nem diz, não, isso aqui vai pro lixo. Vou jogar no cesto de lixo. E nem tira da gaveta, põe sobre a mesa e manda para a comissão especial. Ele deixa na gaveta. Posso tirar a qualquer momento. Olha só. Foi o que fez o Eduardo Cunha. Ele passou um tempão dizendo para Dilma, posso tirar da gaveta a qualquer momento. Uma hora tirou, né? E há várias denúncias, acusações, né, que são apresentadas nesse tal super pedido. Mas isso me lembra, inclusive, a história quando diziam que Estados Unidos e União Soviética, e depois passaram a dizer a mesma coisa sobre Estados Unidos e a Rússia, já depois do colapso da União Soviética, que ambos tinham em conjunto o poder de destruir o planeta mais de 100 vezes. Convenhamos, eles têm o poder de destruir o planeta mais de 100 vezes. O arsenal nuclear, calculado, somado, leva à conclusão de que eles têm um poder bélico capaz de destruir o planeta Terra 100 vezes. Mas é claro que é uma vez só. Não é? É uma vez só. Se ocorre, é uma vez só. O planeta não pode ser destruído duas vezes. Então, da mesma maneira, quando a Dilma, por exemplo, tinha mais de 60 pedidos de impeachment contra ela, e o Bolsonaro tem o dobro, tem mais de 120. Na verdade, um basta. Um único pedido basta. Não importa se ele vira um super pedido. O super pedido, ele provoca um evento político. Primeiro, permitiu o discurso inaugural do super pedido, como vimos ontem. E segundo, você acaba reunindo autores de diferentes pedidos numa coisa só. E, portanto, vários interesses acabam convergindo para o mesmo ponto de pressão. Por isso era importante saber o que disse o Arthur Lira. Quando o Ronald levantou a bola, o que disse o Arthur Lira? É isso, esse é o ponto, porque ele tem um poder que ninguém mais tem. O Rodrigo Pacheco não tem. O Luiz Fux não tem. Só ele tem. De tirar ou não tirar da gaveta. Mas não imaginemos que isso torna Arthur Lira alguém absolutamente desinteressado no que pensam os outros, no que pensa a sociedade, na direção do vento. Não, muito pelo contrário. Arthur Lira vai medir cada decisão de acordo com o seu interesse político, inclusive eleitoral. No ano que vem, ele vai disputar a eleição. Pode ser que ele dispute para governador, pode ser que ele dispute para senador, pode ser que ele tente renovar o seu mandato na Câmara. E a Câmara, diferentemente do Senado, ela coloca todas as suas cadeiras em disputa a cada 4 anos. O Senado não. Um ano, você tem ali uma cadeira em cada estado. 4 anos depois, 2 cadeiras em cada estado. Nunca as 81 cadeiras são colocadas em disputa. Na Câmara, sim. São 513 cadeiras em disputa. Inclusive a dele.
Isso pesa? Pesa. Pesa também o que ele pode ganhar na sua relação com o governo Bolsonaro. E agora com um poder de barganha gigantesco. Porque ele sempre teve esse poder e os pedidos estavam lá. Mas na medida em que cresce o barulho, na medida em que há mais barulho na sociedade a respeito do tema, mais o Arthur Lira é pressionado a tomar decisões. E, paralelamente, mais cresce o poder de barganha do Arthur Lira em relação ao Palácio do Planalto, dele e dos partidos que sustentaram, inclusive, sua candidatura, o Centrão. Então, o presidente da Câmara disse que vai esperar a CPI, inclusive dá uma ironizada na CPI, ele falando a respeito da CPI, porque alguém perguntou, o senhor vai esperar o trabalho da CPI, o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito? Ele falou, vou esperar a CPI, está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. A frase escrita, ela parece uma afirmação convicta de quem pensa realmente isso que está ali. Ouvir ele dizendo é outra coisa, é o tom de voz. Esse belíssimo trabalho, bem imparcial, é uma ironia. Arthur Lira estava dizendo exatamente o contrário. Ele estava dizendo que a CPI não é imparcial, que a condução da CPI, ela mira objetivos, metas. As metas de Aziz, Renan e Randolph são claras. No mínimo, constranger Bolsonaro e, no máximo, arrancá-lo do Palácio do Planalto. Essas são as metas. Mas ele, como presidente da Câmara, não diria... Bolsonaro ontem, por exemplo, falou, lá estão 7 bandidos. Né? É claro que não. Ele não ia dizer isso. Então ele usa o tom da voz para dizer, está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial. Ironia de Arthur Lira. Há 271 páginas no tal super pedido e é resultado de uma articulação de partidos, aliados. Temos aqui a lista, inclusive, antes de encerrarmos, né, vale uma consideração aqui, porque tem PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, tem também a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Coalizão Negra por Direitos, alguns ambientalistas, Movimento Brasil Livre, o MBL, que também saiu às ruas pelo impeachment de Dilma, o advogado Mauro Menezes, que foi presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, e ex-aliados de Bolsonaro, Frota, Hasselmann. Enfim, se em algum momento ele tirar da gaveta, vai para uma comissão especial. Se passar pela comissão especial, vai para o plenário da Câmara, que aí então decide se o julgamento ocorrerá ou não. Claro que o julgamento não é na Câmara, o julgamento é no Senado, e aí é preciso aquela super maioria, 54 de 81 senadores, para a aprovação de um impeachment. E por fim, vale notar aqui, porque muita gente se pergunta, Lula quer o impeachment ou quer apenas a sangria? E esse é um assunto que a gente vai tratar logo mais quando falarmos da atual relação tensa de tiros para todos os lados entre Ciro Gomes e Lula.